Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para tratar em videoconferência, em videoaula, sobre o vínculo empregatício. Na aula anterior, nós tratamos do artigo 3º da CLT e nele continuamos. Vimos na última aula que para que eu tenha um vínculo empregatício, uma relação de emprego, eu tenho a necessidade de que cumulativamente eu tenha 4 requisitos legais: a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade e a subordinação. A subordinação vimos então na aula passada e hoje tratamos sobre a onerosidade. Isso quer dizer o quê? Salário. Quando alguém realiza um serviço para outrem, ele o faz mediante a contrapartida, que é um salário. Mas nem todo trabalho alguém tem a vontade, o ânimo de ter esta retribuição. Temos alguns trabalhos voluntários. Eu posso ter uma organização não governamental onde a pessoa se apresenta para realizar um trabalho de cunho ambiental sem querer nada em troca. Talvez você se apresente para ajudar uma outra pessoa, oferecendo comida a ela periodicamente, sem nada querer em troca. Então, esse trabalho voluntário é o que descaracteriza o vínculo empregatício. Para que eu tenha o emprego, eu tenho que ter a contrapartida do serviço realizado pelo trabalhador, que é o salário, a onerosidade. E aí, este requisito jurídico, ele pode aparecer de várias formas. Ele pode ser mensal, semanal, quinzenal, por tarefa, tudo que transmita para as partes e até mesmo terceiros que se trata de uma relação de emprego. Ok? Então, de pronto, a gente tem que dar uma olhadinha no artigo 2º, parágrafo 1º, que diz que, ao definir legalmente o empregador, ele fala de organizações sem fins lucrativos. Olhe bem, uma igreja, por exemplo, talvez aquele ministro que está lá em uma profissão de fé, ele não quer uma retribuição, talvez até que ele ganhe uma ajuda de custo, mas não se trata de um vínculo empregatício. Porém, este mesmo pastor, padre, o que seja, ministro religioso, contratou uma limpadora que não está ali voluntariamente, ela realmente quer, ela tem o ânimo de ter um salário, de ter uma resposta financeira ao serviço realizado. Isto é vínculo de emprego. Então a gente tem que diferenciar o trabalho voluntário do trabalho oneroso, aquele que tem o requisito do vínculo empregatício. De que forma? Outro elemento interessante para a gente localizar a onerosidade está naquilo que os espanhóis denominam de arrenidad, ou que nós vamos trabalhar aqui como trabalho por conta própria ou trabalho por conta alheia. Então, ultimamente, nos últimos anos no Brasil, até pela crise do emprego, nós tivemos uma população ativa em aumento, uma população de trabalhadores em aumento, chamado de microempreendedores. Esse é o trabalhador por conta própria, por exemplo. Então, o cidadão que vai vender churrasco lá na porta do estádio de futebol, talvez ele tenha prejuízo, e esse prejuízo é só dele, porque ele também poderia ter lucro, mas naquele dia não teve. Então, esse é o trabalhador por conta própria. Quem trabalha por conta alheia, se tiver, por exemplo, uma suspensão de serviços em função do coronavírus, ainda que ele não trabalhe, como ele é empregado, ele trabalha por conta de alguém que lhe deu serviço, ele vai ter o seu salário no final do mês. Esse é o trabalhador por conta alheia. Então, talvez este operário de uma indústria aqui de Joinville, ele faça em um dia de trabalho 2 compressores de motores. Ou no mês ele faça 200 compressores de motores. Mas daí, com 2 compressores, ele já paga o seu salário. Só que o empregador, além desses 2 compressores de motores, ele tem ali mais alguns para pagar tributos, para pagar carga fiscal, previdenciária, e o resto é lucro. Esse é o empregador. Ele se arrisca a ter prejuízo
mas também ele se arrisca a ter lucro. E por isso que ele contrata pessoas, para que trabalhe para ele, para gerar lucro para ele. E esse é o trabalhador por conta alheia. E esse é o empregado, e esse é o empregador. E é outro elemento que nos é útil justamente para definir aqui esse critério da onerosidade. Outro critério que também está no artigo 3º da CLT diz respeito justamente à pessoalidade. Ou seja, o empregador pode, por prerrogativa legal do artigo 2º, fazer um processo seletivo e dizer quem entra na sua empresa e quem não vai ser seu empregado. Então, quando ele faz esse processo seletivo, ele vai contratar a pessoa daquele trabalhador que aceitou aquele salário, que aceitou aquela jornada e que tem a habilidade para fazer aquela função. Esta é a prestação personalíssima, intuito personae, e que ele faz porque ele quer um salário. Ok? Então, já vimos em outras aulas que o contrato de trabalho ele pode ser inclusive tácito, ele pode ser escrito expressamente verbal ou tácito, como as duas partes assumem esse comportamento. As duas polos do contrato de trabalho têm o ânimo, a vontade de um ser empregador e outro ser empregado. Como nós tratamos da subordinação, nós vimos que alguém dá ordem, alguém é mandado. Então, quem dá ordem é o empregador e quem recebe a ordem é o empregado. Vimos que, agorinha mesmo, que quem faz esta prestação de serviço subordinada, ele quer um salário. Então, existe um ânimo contraente entre eles, e esse ânimo contraente, ele se completa com o requisito da pessoalidade. Então, esse trabalho humano que está sendo o objeto do contrato de trabalho vai expurgar do vínculo empregatício as pessoas jurídicas. O vínculo empregatício é para pessoas físicas, para o trabalho humano, o que exclui deste conceito esta ficção jurídica secular, que é a formação de um bem social com um fim único, que é uma pessoa jurídica que separa os bens pessoais dos bens sociais. Então, quando eu tiver isso, eu não tenho vínculo empregatício. E daí surgiu justamente uma outra hipótese. Gostaria que vocês olhassem com atenção o teor do artigo 9 da CLT, que trata sobre fraudes trabalhistas. Ora, se eu contrato uma PJ, essa pessoa jurídica não poderá cobrar hora extra, hora noturna, aviso prévio, insalubridade, periculosidade, porque isso é típico da relação de emprego. E sendo pessoa jurídica, ela está excluída deste universo. Vai para outra hipótese, talvez cível, mas não trabalhista. Então, nesse sentido, é que já é comum de alguns anos, e isso é fácil de ver dentro da jurisprudência, as hipóteses de fraude trabalhista que foi denominada pela jurisprudência de pejotização. Coloquei no slide uma decisão jurisprudencial que utiliza esse neologismo oriundo da palavra PJ, pejotização. Quando, por exemplo, o empregador, para dar trabalho a alguém, ele faz uma obrigação para o empregado. Meu amigo, eu te dou trabalho, sempre e quando você constitua uma empresa e eu vou pagar na pessoa da sua empresa o trabalho feito por você. Então, por exemplo, alguns médicos, quando são contratados por hospitais ou clínicas, têm como conduta obrigada pela clínica, pelo hospital, em constituir uma pessoa jurídica. E ao fazer isso, ele não vai ter direito de hora extra, adicional da insalubridade, coisas que seriam possíveis dentro aqui do vínculo empregatício. Às vezes, o empregador não obriga alguém a constituir uma pessoa jurídica. Talvez aquele empregado, ele já tinha uma pessoa jurídica inativa, e através dessa pessoa jurídica inativa, que ele torna ativa, ele começa a realizar serviços. Então, quando ocorrer estas hipóteses, será necessário para o empregado dar uma olhadinha no artigo 9 da CLT, para quê? Antes de qualquer coisa, provar a fraude. Que, na verdade, ele não poderia mandar uma outra pessoa qualquer
da sua PJ realizar aquele serviço contratado, tinha que ser ele. E aí configurar a subordinação, a onerosidade e a habitualidade. E levar isto ao juiz do trabalho para que o juiz, através de uma sentença, reconheça ou não a regularidade daquela prestação de serviços entre PJs, entre empresas, ou reconheça a fraude que trata o artigo 9, porque aquilo foi um artifício legal justamente para escapar da tutela protetiva trabalhista e dos seus direitos decorrentes. Então, há este fenômeno muito comum em alguns locais, inclusive Joinville, Santa Catarina, e daí as jurisprudências que eu coloquei no slide, chama-se pejotização, que é uma forma justamente de eu desvincular daquela relação jurídica trabalhista e levar para uma relação civil e não ter a tutela dos direitos trabalhistas e nem o processo do trabalho e nem a justiça do trabalho atuando naquela relação que pode ter se transformado em um processo, ok? E finalmente, o último requisito no que diz respeito ao vínculo empregatício é a habitualidade, continuidade ou trabalho não eventual. Ou seja, eu, por exemplo, me encontro com vocês todas as terças e quintas. Então, por mais que eu não esteja todos os dias com vocês, eu tenho um vínculo empregatício com a Univille. Eu tenho uma obrigatoriedade de comparecer junto a vocês terças e quintas-feiras. Se eu não comparecer, por exemplo, eu vou ter uma sanção, uma advertência, uma suspensão ou uma falta ao trabalho para ter desconto salarial. Então, às vezes, não é necessário que eu trabalhe todos os dias, como no exemplo que eu acabei de trabalhar com vocês, a Univille e eu. Mas é necessário que eu tenha uma continuidade, uma sistematização desse trabalho que não é eventual, que não é esporádico. Não é o cidadão que eu contratei para cortar a grama da minha casa da praia uma vez na vida. Esse realizou uma relação de trabalho. Eu contratei ele por 50 pila para cortar a grama, terminou, paguei e acabou a nossa relação. A relação empregatícia é quando ela tem esta habitualidade na prestação de serviços. Ok? Então, quando chegar na questão dos trabalhadores domésticos, nós vamos ver que algumas categorias têm uma hipótese muito específica ao configurar a continuidade. Ok? Nós vamos deixar isso para audiodomésticas. Agora eu quero que vocês dêem uma olhadinha àquele trabalhador que, embora não tenha essa habitualidade que vai dar o vínculo empregatício, ele vai ser equiparado a, fala-se na Constituição, em trabalhador avulso. Ou seja, talvez ele até se apresente todos os dias para trabalhar, mas nem sempre tem trabalho. Este é o trabalhador avulso. Então, um exemplo clássico sobre o trabalhador avulso são alguns trabalhadores em portos. E por isso que ali no slide se trata de uma lei que faz referência expressa àquele que a doutrina e a prática chamou de o chapa. Ou seja, aquele cidadão que vai todos os dias para o porto ou para a estrada e fica lá de prontidão para ver se alguém, algum caminhoneiro ou algum interessado o contrata para descarregar um caminhão, por exemplo. Nem todo dia ele vai ter trabalho, mas quase todos os dias ele está lá para ver quem o contrata. E aí, a esta hipótese, a própria Constituição Federal equiparou o trabalhador avulso ao empregado. E aí, com as questões infraconstitucionais que estão no slide, você vai conseguir dar uma olhadinha com um pouco mais de cuidado sobre estas hipóteses, ok? Então, por hoje é só, meus caros, e na próxima aula a gente começa a tratar sobre os elementos não legais e sobre a figura do empregador do artigo 2º. Fiquem bem e, havendo dúvidas sobre esse conteúdo, por favor, vão até o fórum de discussões, coloque sua dúvida, sua consideração, ou registre presença para esta aula. Muito obrigado e fiquem bem.